A gente já começa falando sobre o balanço anual da FAEG, onde o sistema apresentou o ano de 2023 sendo de persistência e gestão por parte do produtor rural. Os desafios esse ano foram inúmeros. Mesmo com uma safra de grãos recorde, o custo de produção foi um dos mais caros da série histórica, o que derreteu a produtividade do agricultor. No Brasil, o cenário político para o agronegócio também apresentou desafios, como a aprovação do novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e o marco temporal, que ainda está sendo debatido e que causa insegurança jurídica. Então, sobre a reforma tributária, a PEC 45/2019, que a FAEG, juntamente com a CNA, fez um papel de protagonismo, tirando todos os produtos da cesta básica dessa reforma, estabelecemos um teto de 3.600.000 para que os produtores que têm uma renda bruta até 3.600.000 também estão fora dessa reforma. Então foram ações que nós atuamos fortemente. Na pecuária, 2023 foi marcado pelo recorde de abate de fêmeas. Segundo a análise, esse fator é um dos que o pecuarista deve ficar de olho nos próximos anos, já que os reflexos desses abates podem ser sentidos na cadeia futuramente. O PIB do agronegócio subiu 14,5%. As exportações tiveram um crescimento modesto se comparado com o ano passado. De 280,1 bilhões de dólares, passou para 282,9 bilhões em 2023. Já as importações ficaram em queda, contabilizando 202,5 bilhões. Na pecuária leiteira, o desenvolvimento e expansão da atividade vai depender do controle das importações. O nosso valor bruto da produção foi de 97 bilhões de reais. Caímos 4,3% em relação a 2022. E é um fato que nos últimos 4 anos foi a primeira queda que nós tivemos. Em algumas cadeias, como a pecuária leiteira, nós tivemos um problema muito grande em função das importações de produtos oriundos da Argentina, produtos subsidiados. E essas importações, elas foram 72% maiores em relação ao ano de 2022. Isso trouxe uma queda de rentabilidade, derreteu a rentabilidade dos produtores, está causando uma desestruturação da cadeia leiteira, e se não forem tomadas políticas de apoio a essa atividade, os produtores estão afadados a encerrarem as suas atividades. A pecuária de corte foi outro setor que sofreu bastante nesse ano. Nós tínhamos um preço médio em 2022 de R$ 283 na arroba, no ano de 2023 foram R$ 223. Isso também causou uma queda de rentabilidade muito grande. Nós batemos o recorde de abate, nós aumentamos em mais de 18% o abate em relação ao ano passado, e as fêmeas, um recorde de abate de fêmeas. Isso significa uma interferência no ciclo pecuário que afetará no futuro o fornecimento de carne. O leite é um produto básico da nossa sociedade, né? Da dona de casa, nas escolas, nos restaurantes. E a partir do momento que a gente tem uma redução da nossa produção interna, devido novamente às importações de países que subsidiam sua produção, a gente torna um ambiente impróprio à produção. E isso tem impactado a queda na nossa produção leiteira. Então, para 2024, o que a gente observa, o que a gente pede, que medidas sejam tomadas para a proteção do produtor de leite, para que ele continue a produzir de forma sustentável, de forma eficiente, atendendo a demanda da sociedade que precisa desse produto diariamente. No cenário global, a economia teve crescimento inesperado devido à queda da inflação e à elevação das taxas de juros. Mesmo assim, esse quadro ainda é preocupante, já que no preço dos alimentos a inflação está com 22,9%. Na análise goiana, o setor deve crescer entre 3,7% a 5%. Este ano, a geração de emprego subiu 8,4%.
Pela primeira vez, o estado exportou 409 milhões de dólares em produtos agropecuários para a China, representando 58% da produção goiana. Importantíssimo que o produtor tenha seu custo de produção na mão, procure fazer um manejo para ter uma produtividade por hectare, por metro quadrado, maior do que nos outros anos, porque nós teremos uma desaceleração da economia mundial. Temos o acordo União Europeia-Mercosul, que nós não sabemos como é que atingirá o produtor, e a questão climática do El Niño, que começou a se desenhar no ano de 2023, mas impactará fortemente a safra em 2024. Tem uma importante missão aí no agronegócio, principalmente o goiano, que é qualificar essa mão de obra que cada vez mais está sendo exigida no que tange a qualificação. A tecnologia, a inovação chegou no campo e a mão de obra precisa cada vez mais ser qualificada. E o Senar aí levando através dos seus cursos de formação profissional rural, levando conhecimento através dos seus cursos técnicos e cursos à distância, qualificando essa mão de obra. A gente tem visto inúmeras oportunidades no campo, mas que exige aí essa qualificação, esse conhecimento para que esses trabalhadores possam operar essas máquinas, operar esses sistemas que hoje estão sendo utilizados no campo. E o Senar, sendo a maior escola da terra, tem esse importante papel de qualificar essa mão de obra. Para 2024, o cenário vai continuar desafiador para o produtor rural, com a desaceleração da economia, tensões geopolíticas e dificuldades climáticas com os efeitos mais intensos do El Niño. Por isso, para o novo ano, o sistema pede planejamento e cautela. O plantio da soja está atrasado com pouco mais de 80% da área semeada. Esse empecilho pode reduzir a produtividade do milho safrinha, causando impacto na renda. As chuvas estão irregulares, o plantio está atrasado em relação aos outros anos e com isso nós teremos um impacto na nossa segunda safra. Nós diminuiremos a janela de plantio da safra de milho. Então provavelmente nós teremos uma oferta menor de milho em decorrência desse fator climático. Para a pecuária de corte, a oferta de carne bovina deve continuar elevada, assim como os abates de fêmeas. Contudo, o panorama é positivo, já que vai impulsionar a produção entre 1% e 2%. Perspectiva de aumento de produção também para a carne suína, mas esse crescimento bate de frente com a desaceleração do consumo, o que pode pesar a atividade. Para as aves, é projetado um desempenho melhor no início de 2024. Vários aspectos que vão impactar a questão da economia e vários aspectos que vão impactar a questão do comércio internacional e da produção local. Principalmente, depois aqui o Leonardo vai apresentar os números, dos impactos que nós já estamos tendo na questão da queda de produção para o ano que vem. Mas o produtor continua persistente. E mais do que nunca ele vai necessitar de planejamento e precaução. Essa palavra é sempre muito importante e a gente sempre fala que os produtores, o produtor fica chorando, o ano foi ruim, ninguém ganhou dinheiro, mas os números vão mostrar isso para vocês.